Fala, galerinha! Tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para apresentar um projeto muito bacana que está acontecendo na UFVJM Campus Joanaúba. O nome desse projeto é o ensino da bioquímica através das mídias digitais. Com ele, vocês irão aprender a como estudar para a disciplina de bioquímica e arrasar nas provas. Então, já que iremos abordar o estudo da bioquímica durante todo esse tempo que iremos passar juntinhos, é bom relembrarmos sobre as ligações químicas dos conceitos fundamentais lá da Química 1. Mas, voltando, o que seria mesmo as ligações químicas? As ligações químicas é a união de um ou dois átomos que podem formar moléculas a depender do tipo de ligação que vai ser formada. Mas antes de falarmos sobre todas as ligações que estão presentes no nosso dia a dia e para o nosso estudo, é importante ressaltarmos sobre a regra do octeto. A regra do octeto, como todos já sabemos, é aquela regrinha estabelecida lá na tabela periódica dos gases nobres, que são os mais estáveis. Por que eles são consideráveis os mais estáveis da tabela periódica comparado aos outros elementos? Porque eles possuem 8 elétrons na sua camada de valência, o que dá a eles a sua estabilidade. Então, essa regra do octeto será bastante importante utilizarmos o conceito para entendermos ainda mais como acontecem as ligações químicas. E dentre das 3 ligações químicas que iremos abordar, a primeira é a ligação iônica. A ligação iônica é uma ligação bastante importante e é uma ligação que acontece de forma muito simples. Essa ligação ela acontece entre os metais e os ametais. Todos aqueles elementos que temos lá na tabela periódica, do lado esquerdo da tabela e do lado direito, eles vão se juntar e formar a ligação iônica. Nessa ligação, acontecerá o ganho ou a perda de elétrons. Como que será esse ganho ou a perda de elétrons nessa ligação iônica? Vamos pegar um exemplo muito bacaninha para a gente poder entender esse conceito. Vai lá na sua tabela periódica e olha o elemento da família 1A, menos o hidrogênio, porque o hidrogênio ele só está lá por estar. Ele não consideravelmente da família 1A. Qualquer outro da família 1A. Agora, vocês vão lá na tabela periódica de vocês e olhem um elemento da família 7A. Qualquer elemento. Beleza. O que esses elementos têm em comum? Eles vão ganhar ou perder elétrons para formar uma ligação iônica. O elemento da família 1A, ele possui somente um elétron na sua camada de valência. Logo, para ele se estabilizar, ele precisará ganhar mais 7 elétrons, o que não é viável para este átomo. E o elemento da família 7A, ele possui 7 elétrons na sua camada de valência. Então, ele precisará de mais um elétron para ficar estável e atingir a sua regra do octeto. O que irá acontecer? Esse elemento lá da família 1A vai se juntar com outro elemento lá da família 7A, para formar uma ligação iônica e estabilizar um dos 2 átomos. Qual átomo que vai estabilizar mais fácil? O elemento da família 7A, porque ele só precisa de um elétron. Então, o elemento da família 1A vai doar seu único elétron para o elemento da família 7A para que ele possa ficar estável. É muito importante também ressaltarmos que essa ligação iônica ela possui algumas propriedades, como os elementos que formam essa ligação, eles são sólidos à temperatura ambiente, eles também possuem um alto ponto de fusão e de ebulição, conduzem bem a eletricidade quando eles são dissolvidos ou fundidos. E um exemplo muito comum no nosso dia a dia, durante todo o nosso estudo, é que todos os sais e as bases, eles formam as ligações iônicas. Um sal muito comum, que a gente já viu bastante falar, é o NaCl, que é o sal de cozinha. Nele, o sódio e o cloro, eles perdem ou ganham elétrons para poder ficar estável. E nisso acontece a ligação iônica. E
uma base muito comum, que é o hidróxido de sódio, que também acontece essa ligação iônica. Outra ligação bastante importante é a ligação covalente. Essa ligação covalente, ela acontece entre ametais e ametais, grupos do mesmo gênero, aqueles que estão lá do lado direito da tabela periódica. Nessa ligação, diferente da ligação iônica, ninguém vai ganhar e nem vai perder elétrons, apenas irão compartilhar os seus elétrons entre si para que possam se estabilizar. Nesse compartilhamento de elétrons, vai formar moléculas, o que é característica da ligação covalente. Vamos dar um exemplo aqui para vocês entenderem melhor. Temos o carbono, que é da família 4A, e o flúor, que é da família 7A. Os dois possuem características iguais, porque eles são consideráveis ametais através da tabela periódica. Porém, o carbono ele só pode fazer 4 ligações, enquanto o flúor ele precisa somente de mais um elétron para poder se estabilizar. O que irá ocorrer entre esses dois átomos? Eles irão compartilhar elétrons em comum para que formem uma ligação covalente e os dois estabeleçam a regra do octeto, ou seja, os dois terão 8 elétrons na sua camada de valência. Uma propriedade bastante legal também para a gente falar sobre a ligação covalente é que eles possuem um baixo ponto de fusão e de ebulição. Eles conduzem eletricidade quando são ionizáveis, porque à medida que eles são ionizáveis, quando eles possuem cargas parcialmente positiva e negativa, eles irão automaticamente conduzir eletricidade entre si. No caso, quando estou falando de cargas, quer dizer cargas positivas, que são os cátions, e cargas negativas, que são os ânions. E na formação das moléculas da ligação covalente, é sempre importante colocar o cátion, o elemento cátion, e depois o elemento ânion na escrita. Outra ligação também bastante importante e muito comum no nosso dia a dia, que tem vários materiais que possuem essa ligação e às vezes a gente não sabe, é a ligação metálica. Essa ligação metálica acontece, como o nome já diz, entre metal e metal. O que acontece nessa ligação? Essa ligação, por ela ser uma atração muito forte entre os metais, ela vai formar as ligas metálicas e acontecerá também um mar de elétrons. Vamos supor que temos dois elementos da tabela periódica que são consideráveis metais. Nuvens eletrônicas com cargas parcialmente carregadas. Essas nuvens eletrônicas irão atrair os elétrons de um átomo para o outro, que vai fazer com que eles se juntem e se cheguem mais próximo entre si. E nisso que irá acontecer quando forma a liga metálica. É importante também ressaltar algumas propriedades que as ligações metálicas, elas possuem um alto ponto de fusão e de ebulição e conduzem bem eletricidade e calor. Todo metal conduzem bem eletricidade e calor porque os elétrons estão livres entre o átomo. Ou seja, um exemplo muito comum, uma barra de aço. Possuem elétrons dentro dessa barra de aço que estão livres e estão em movimento. E esses elétrons em movimento fazem com que eles conduzem bem eletricidade e calor. No caso, eles são chamados de condutores térmicos. Um exemplo muito comum é o aço, o ouro e o latão, que estão presentes no nosso dia a dia. E, além dessas ligações, possuem as pontes de hidrogênio, que são interações que também temos que conhecer um pouquinho para o nosso estudo. Dentre essa ponte de hidrogênio, é importante ressaltar que essas pontes de hidrogênio irá acontecer somente entre moléculas polares. O que são moléculas polares? São todas aquelas moléculas que formam polos entre si. Mas o que seria polos? Polos são cargas aparentes, positivas e negativas, através do efeito de eletronegatividade. Como vocês sabem, que lá na tabela possuem os elementos mais eletronegativos, e neles, todos os elementos
eletronegativos da tabela irão ter carga aparente sempre negativa, porque eles terão a função de puxar os elétrons dos outros átomos para si. E os átomos menos eletronegativos irão ter carga aparente positiva, que irá doar os seus elétrons para os elementos mais eletronegativos. É importante também que essa ponte de hidrogênio, ou ligação de hidrogênio, também muito conhecido por esse nome, possui um spin forte, ou seja, a sua orientação é bastante forte comparada às outras interações. Essa ponte de hidrogênio ela é considerável mais fraca do que a ligação covalente, já que a ligação covalente, por acontecer o compartilhamento de elétrons entre os átomos, é mais difícil de quebrá-la. Acontece também essa carga aparente entre os átomos, que faz com que, através do efeito da eletronegatividade, tenha essa atração entre os elétrons. E a molécula de água também tem presente essas pontes de hidrogênio. E é importante ressaltar que a molécula de água ela pode fazer 3 ou 4 pontes de hidrogênio por cada molécula. Outra interação também bastante importante são as forças de Van der Waals, que são interações eletrostáticas e interações iônicas. Nelas, podemos citar o dipolo instantâneo. O dipolo instantâneo ele acontece em moléculas apolares. Mas o que seriam essas moléculas apolares? Como eu falei, nas pontes de hidrogênio, são moléculas que têm polos. As apolares não irão formar polos, porque serão formados entre moléculas iguais ou moléculas que têm a mesma eletronegatividade. E esse dipolo instantâneo, ele possui uma intensidade baixa. Já o dipolo permanente, ele acontece em moléculas polares também, assim como a ponte de hidrogênio, porém, acontece com menor intensidade em relação ao dipolo instantâneo. Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham entendido bastante sobre a nossa revisão sobre ligações químicas. Fique ligado no canal, que tem mais videoaulas fresquinhas para vocês arrasarem nas provas. Beijão, tchau, tchau.